Graça e paz, que Deus te abençoe. Mais uma vez estamos aqui para trazer, a palavra de Deus que vai edificar a tua vida, a tua alma, teu coração. Paz do Senhor, pastora. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, nossos irmãos. Um bom dia. Tudo bem, pastor? Graças a Deus, tudo bem. Ex-aniversário, ficou mais velha, que Deus te abençoe, viu? Mais velha, graças a Deus. E hoje, na escola dominical, nós vamos falar uma mensagem que vai realmente tocar no seu coração. Mas antes de começarmos aqui o estudo, vamos fazer a oração. Vamos orar então. Você que está aí do outro lado, tem um dia de paz, um dia de bênção. E eu quero orar por você. Pai, estamos aqui mais uma vez para levar as boas novas do Senhor Jesus a esta família que está nos assistindo do outro lado, Pai. Venha abençoar este domingo, venha abençoar todos os familiares e que esta mensagem da escola dominical venha produzir frutos no coração deste homem, desta mulher, deste jovem, e que o teu nome seja glorificado, Senhor. Nós te agradecemos, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez, poder compartilhar com os nossos amigos, irmãos, família, a tua palavra, Senhor. Nós te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Deus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus, estamos meditando na palavra do Senhor. E é bom nós começarmos o nosso dia, as primícias do nosso dia nós darmos a Deus. Já tivemos aqui o culto pela manhã e agora vamos meditar na palavra do Senhor. Nós encerramos no domingo anterior a segunda lição, hoje vamos dar início à terceira lição e estamos estudando as características do verdadeiro cristão. Nós estudamos desde o começo da conversão, quando nos conscientizamos do nosso estado de pecadores, nos achegamos a Deus, recebemos o perdão de Deus, nos arrependemos e começamos a nossa caminhada com Deus. Então, nas lições anteriores, nós vimos a importância da palavra de Deus nos conduzir nessa nova jornada. E hoje nós vamos continuar falando sobre o testemunho do cristão. Vimos também na semana passada sobre o batismo nas águas. E é uma jornada, é um caminhar diário com Deus. E em todo tempo nós precisamos do Espírito Santo para nos conduzir. O primeiro passo foi o nosso arrependimento. O primeiro passo foi nos achegarmos a Deus, confessarmos Jesus como nosso Salvador. Mas vamos ter uma longa caminhada. E nós precisamos aprender como devemos nos portar nessa caminhada com Deus. Então hoje nós vamos ver a importância do testemunho do cristão. O pastor vai começar a leitura, você pode acompanhar aí na tela. Diz assim: os dias atuais são difíceis. O mal parece dominar o bem. O pecado escraviza as pessoas de tal forma que elas se tornam insensíveis para fazer distinção entre o que é certo e o que é errado. O errado assume o lugar do certo e passa a ser aceito com a maior facilidade. Este é o mundo em que vivemos. A sociedade sofre a ação de Satanás porque os homens rejeitam a Deus, a palavra de Deus. O coração do homem está transbordando de ódio, de vingança, de mentira, revolta, maldade, desejo de poder, inveja, injúria, angústia, amargura, falta de paz. Tudo isso porque não quer reconhecer que é um pecador e que precisa voltar-se para Deus. Jesus vem ao mundo justamente para mudar essa situação, pastora. Então nós entendemos que é importante nós buscarmos o discernimento em Deus. Discernir o que é certo, o que é errado. Discernimos o que é mal, o que é bom. E esse entendimento, esse discernimento, ele vem na nossa vida à medida que nós meditamos na palavra de Deus. Então, novamente, nós vamos trazer para a nossa vida, nós vamos falar sobre a importância da palavra de Deus. Nós vemos que o caminhar com Deus, o caminhar contínuo com Deus, nós precisamos nos alimentar todos os dias da palavra, para ter esse discernimento. O discernimento do que é certo e do que é errado. E as pessoas hoje não têm esse entendimento e acabam, às vezes, na prática do pecado e com o entendimento, eu não estou fazendo nada de mal, é bom. Por quê? Porque agrada
a carne, a vontade carnal, a velha criatura que nós falamos tanto. Então nós precisamos conhecer a palavra de Deus para discernir o que é bom e o que é mal, e praticarmos o que é bom, e praticarmos o bem. Você que já caminha com Jesus há algum tempo, talvez você olhe para a sua vida lá atrás e você tinha práticas na sua vida que você não via mal nenhum em praticar aquilo. Mas à medida que você conheceu a palavra, você entendeu que aquilo não é uma prática boa. Né? Você entendeu que aquilo não é a vontade de Deus, então você renuncia àquilo. Isso é uma das características do verdadeiro cristão. Então esse discernimento é muito necessário nos nossos dias. O apóstolo Paulo, quando ele falou com Timóteo, ensinando a Timóteo, e ele falava muito sobre a questão de como estariam nos últimos dias. Né? Nós vamos fazer uma leitura em 2 Timóteo, no capítulo de número 3, o versículo 1 até o versículo 5, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5, e nós vamos entender um pouco como a palavra de Deus é tão atual, e ela fala exatamente como as pessoas estão se comportando hoje. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobreviriam tempos difíceis, pois os homens seriam egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, e a Bíblia diz, foge também destes. Então nós vemos aqui uma descrição de como estão as pessoas hoje sem Deus. Tudo isso que o pastor leu aqui agora para nós, reflete o quê? Uma vida sem Deus. Sem o amor de Deus, sem a direção de Deus, sem conhecimento da palavra de Deus. Então, homens amantes de si mesmos, é o egoísmo que a gente vê tão forte nos nossos dias. As pessoas gananciosas, passando por cima de tudo e de todos para conseguir o que quer, né? Passando por cima de valores, de princípios, para satisfazer a si mesmo. A gente vê a desobediência, a falta de respeito, a soberba, a avareza, sem afeto natural, o falar, né? O caluniador, o falar mal, as pessoas cruéis, sem amor nos seus corações. Então tudo isso reflete o que? A ação do maligno nesse mundo. O mundo jaz no maligno, diz a palavra, e as pessoas distantes de Deus, longe de Deus, a falta de Deus produz tudo isso. Então as pessoas se tornam, o nosso coração, a Bíblia fala do joio lançado na terra, né? Então a nossa vida, às vezes o inimigo vem querendo jogar ali aquele joio, aqueles sentimentos ruins, essa terra que simboliza a nossa vida, o nosso coração, o inimigo vem com as sementes dele, e as sementes do adversário são exatamente essas que nós lemos. E as pessoas vão deixando aquilo crescer no seu coração, sentimentos ruins, sentimentos de ódio, de vingança, tanto sentimento contrário. Isso tudo é ação do maligno nesse mundo. As pessoas distantes de Deus, se afastam de Deus. A palavra que o pastor leu diz, eles são mais amigos dos seus próprios deleites do que amigos de Deus. Pode até ter aparência de piedade, mas nega a eficácia da piedade. Então são pessoas sem o amor de Deus. E aí você imagina, nós como filhos de Deus, né, que reconhecemos o nosso estado de pecador, que nos aproximamos de Deus, que recebemos o perdão de Deus, viver no meio de tudo isso, num mundo como esse que nós vivemos. Então olha a importância do nosso testemunho, diante de tudo que a gente vê e ouve e vive e contempla. Então a gente tem que ter a consciência de como é importante o testemunho do cristão num cenário como esse, que é o mundo que nós vivemos, com as pessoas se afastando de Deus, sem a presença de Deus, sem o entendimento de buscar a Deus, e agindo dessa maneira, com avareza, com ódio, com rancor, com sentimentos ruins no seu coração. O inimigo, pastor, o adversário, né, Satanás, que a Bíblia conforme fala, ele vem justamente para fazer isso, você não conseguir discernir o que é certo e o que é errado. E ele vai usar muitas vezes até a religião, a religiosidade, né? Para as pessoas acharem que estão buscando a Deus e não estão.
estão buscando uma religião certa, estão distante do Senhor. Então, por isso que a Bíblia diz que meu povo erra por não conhecer a minha palavra. Então, o segredo que você que está aí nos assistindo é estar alinhado com a palavra de Deus, né? O ensinamento da palavra de Deus abre o leque para você ter o discernimento daquilo que é o verdadeiro e daquilo que é falso. Então, nós estamos vivendo dias difíceis, dias que a palavra de Deus está se concretizando a cada dia. Está realmente vendo se aonde você está caminhando é o caminho certo, porque nem todos os caminhos levam a Deus, a não ser somente Jesus Cristo. A palavra do Senhor diz em Isaías capítulo 5 e o versículo 20, nós vamos ler Isaías capítulo 5, versículo 20. Ai dos que o mal chamam bem, e o bem mal, e que fazem da escuridão luz e da luz escuridade. Porém, põe o amargo por doce e o doce por amargo. É o que está acontecendo, pastor. Ai dos que mal chamam bem. É a falta do discernimento. Aquilo é mal. Mas eu não tenho discernimento, o entendimento eu chamo de bom. E ao doce diz amargo. Então eu não consigo discernir. Eu não tenho esse entendimento. Então muitas coisas as pessoas dizem que é bom, mas na realidade, quando há o discernimento e o entendimento, elas entendem que é mal. Então a gente precisa buscar esse discernimento do Senhor, conhecendo a palavra de Deus. As pessoas dizem, mas por que esse mundo é tão violento? Mas por que a gente ouve tanta notícia ruim? Mas por que as pessoas praticam tanta maldade? Tem pessoas que dizem que até o ímpio parece que se dá bem em tudo, é tanta desigualdade, é tanta coisa. Tudo isso reflete a falta de Deus. A falta do amor do Senhor no coração das pessoas. Então as pessoas se distanciam de Deus, não têm o amor de Deus, não amam a Deus sobre todas as coisas, não amam o próximo como a si mesmo. E aí a gente vê esse cenário que a gente tem contemplado nos nossos dias. Mas olha a instrução que Deus nos dá nessa manhã. Na epístola de 3 João capítulo 1, e o versículo de número 11, o Senhor vai nos instruir como nós devemos agir nesse cenário que vivemos aqui, que vemos nesse mundo. Terceira epístola de João, capítulo 1 e o versículo 11. Amado, não imiteis o que é mal, senão o que é bom. Aquele que pratica o bem procede de Deus. Aquele que pratica o mal jamais viu a Deus. Então, o Senhor nos ensina, faça o que é bom. E como eu vou saber o que é bom? Meditando na palavra de Deus. Seguindo, colocando a Bíblia, a palavra de Deus, como a minha regra de fé. Como ali estabelecendo os princípios que vão dirigir e conduzir a minha vida. Então, jamais imite o que é mal. Jamais faça o que é mal. Mas sim o que é bom. Porque aquele que faz o bem procede de Deus. E aquele que pratica o mal nunca conheceu a Deus. Então a gente vê as pessoas praticando o mal, é o que? A falta do conhecimento de Deus. A maldade está ali no coração, a maldade está ali na vida da pessoa, porque a falta de Deus. Aonde Deus toma conta, onde o Senhor Jesus habita, onde a pessoa ali é cheia do Espírito Santo, é cheia da presença de Deus, essa pessoa não vai praticar o mal, essa pessoa vai praticar o bem. Então é isso que a palavra nos ensina. Não imite jamais o que é o mal. Então que nessa manhã você possa pedir ao Senhor discernimento e entendimento. Eu preciso discernir o que é bom e o que é mal. Eu preciso praticar o que é bom, nunca praticar o que é mal. E se você que está aí, de repente, entrou aí está nos assistindo, né, e tem andado fazendo tudo que é errado, mas ainda há uma possibilidade de você ter a oportunidade de querer mudar essa situação, de querer andar e fazer aquilo que é a vontade de Deus, que é boa, que é perfeita, que é agradável. Então, conforme diz a Bíblia, enquanto há fôlego de vida, há esperança de mudar. Então Deus às vezes nos dá uma oportunidade. Basta você querer receber essa oportunidade e andar por ela. E viver dias felizes para agradar a Deus e fazer o que é o princípio, né? O que é o fundamental. Fazer
a vontade de Deus. Amém. A palavra do Senhor, ela te transforma. A gente já estudou isso. A palavra de Deus limpa. Ela muda, ela te confronta e ela vai trazer uma transformação à medida que você se dispõe em ouvir e praticar. Então, se hoje o Senhor está abrindo o teu entendimento para você refletir nos caminhos e nas atitudes que você tem seguido e tem tomado, e você chegar à conclusão de que isso não é bom, há um caminho de retorno. É a palavra de Deus para a sua vida. Você pode nascer de novo, ser transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nós vamos continuar a leitura da revista, Os Cristãos Primitivos. Nós vamos ver como os cristãos, no início, após ali Jesus derramar o Espírito Santo sobre os primeiros cristãos, como eles tinham um bom testemunho e como esse bom testemunho deles, naqueles dias que também eram dias difíceis, fez a diferença. Você pode acompanhar a leitura conosco. Os cristãos primitivos, quando Jesus viveu aqui na terra, ensinou e pregou acerca do reino de Deus. Centenas de pessoas tornaram-se seus discípulos. E ao subir para o céu, o Senhor deu-lhes a incumbência de se tornarem suas testemunhas, dando continuidade à sua obra. Deveriam praticar as mesmas ações que ele, com poder e ousadia. E foi justamente o que aconteceu. Os cristãos dos primórdios da igreja foram fiéis ao mandado do Senhor. Ser cristão de verdade, né? É comum encontrar pessoas que se denominam cristãs apenas porque frequentam uma igreja evangélica de vez em quando, ou porque a mãe ou o pai são crentes. São os procedimentos, a atitude, as palavras, a convicção da salvação em Cristo Jesus que de fato mostra a pessoa ser um verdadeiro cristão. E nos dias de hoje fazendo a diferença. O crente não é aquele que apenas diz ser. O cristão é aquele que pratica o evangelho. Atitudes equivocadas. Algumas pessoas interpretam erradamente os textos bíblicos e começam a praticar as ações desmedidas em nome da espiritualidade. Por exemplo, gritarias, altos brados, saltos, pulos, rodopios, danças esquisitas, rolar pelo chão. Nada disso traduz espiritualidade e nem deve ser considerado verdadeira prática do evangelho. Muitos usam tais expedientes, mas o coração está cheio de rancor, de maldade, de ódio, falta de liberar o perdão, está cheio de perversidade, orgulho, mentiras e outros tantos pecados. Ser diferente é dar testemunho com as suas palavras e com as suas ações, demonstrando que Cristo é o Senhor da sua vida. É rejeitar o erro, a mentira, renunciando o mundo e apegando-se ao bem e à verdade que é Cristo Jesus. Então nós lemos que a igreja primitiva, os primeiros cristãos, eles receberam uma incumbência, né? Paulo dizia que ele foi incumbido de defender o evangelho de Jesus Cristo. Os primeiros cristãos, eles receberam uma ordem de Jesus de continuar o ministério de Jesus. E essa ordem a gente sabe que se estende a nós, porque Jesus falou: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Então nós temos essa responsabilidade como cristãos. Nesse mundo, que é esse cenário que nós falamos no começo dessa aula, nós nos levantarmos, nos posicionarmos como verdadeiros cristãos e continuar a obra de Jesus. Continuar ensinando a palavra de Jesus, continuar falando daquilo que o Senhor Jesus faz, daquilo que o Senhor Jesus já fez. Então essa é a função de cada cristão, trazer a luz do Senhor Jesus para esse mundo de trevas. E a gente olha para a palavra de Deus e a gente olha para os nossos dias e muitas vezes há um entendimento errado do que é o verdadeiro cristão, um cristão espiritual, um cristão que realmente tem vida com Deus. O pastor deu aqui alguns exemplos, né, no texto foi lido. As pessoas acham que por estar dentro de uma igreja uma vez na semana, ou por estarem frequentemente numa igreja,
e ali falar bonito, ou fazer orações, ou cantar bonito, é um cristão. Não é isso que define o que realmente é um cristão. A Bíblia diz que nós seremos conhecidos pelos nossos frutos. Então, quando alguém quer saber assim, é verdadeiramente um cristão, quando você quer olhar para si mesmo e falar, eu tenho sido verdadeiramente um cristão, o que você tem que olhar é se você tem vivido a palavra de Deus. E isso é que faz um verdadeiro cristão. Às vezes a gente vê pessoas que falam muito bem e falam muito alto, né? Durante uma reunião ali foi falado de bradar, de rodopiar, de dançar, de gritar. E ali as pessoas dizem, nossa, como aquela pessoa é espiritual, né? Se fica ali uma concorrência para ver quem dá o glória a Deus mais alto, e aí um dá muito glória a Deus e a pessoa diz, nossa, como aquela pessoa é espiritual. E isso não é a maneira que nós temos que enxergar. Nós enxergamos que uma pessoa verdadeiramente é um cristão pela conduta dele de acordo com a palavra de Deus. É isso que Jesus vai nos ensinar em Mateus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 12, e o versículo de número 33, nós vamos entender como é que nós sabemos que realmente somos cristãos verdadeiros. O fato de estar numa igreja não é o ponto que você tem que analisar. É o fato de fazer uma oração bonita, de falar bonito, de cantar bonito. Nossa, como ele canta bonito, deve ter... Nossa, essa pessoa é muito espiritual. Não, é o fato de vivermos a palavra de Deus que realmente vai dizer que somos verdadeiros cristãos. Mateus capítulo 12 e o versículo de número 33. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Então, pelo fruto você conhece a árvore. Que frutos nós temos dado? Às vezes podemos estar dentro de uma igreja todos os dias da semana, mas os nossos frutos não serem bons. Podemos cantar muito bonito, podemos orar muito bonito, podemos falar muito bem, mas isso não quer dizer que somos verdadeiros cristãos. Os nossos frutos vão fazer com que conheçam que realmente somos um verdadeiro cristão. Por quê? Porque eu posso vir à igreja todos os dias e não praticar a palavra de Deus. Eu posso conhecer uma oração e orar, mas não praticar a palavra de Deus. Eu posso cantar muito bem, mas não praticar a palavra de Deus. Eu posso dizer que sou cristão, mas não praticar a palavra de Deus, os nossos frutos não serem bons. Então, é por isso que nós realmente conhecemos quem é um verdadeiro cristão, pela prática da palavra de Deus. A aparência de cristão, muitos podem ter, mas a Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. O Senhor vê o profundo do nosso coração. Então, nessa manhã, o Senhor nos leva a refletir. O que realmente nos identifica como verdadeiros cristãos? É a prática da palavra. É amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. É obedecer, ter uma vida digna, uma vida de acordo com os princípios da palavra de Deus. E aí a gente volta na importância de não somente ler a palavra, de não somente ouvir, não somente conhecer, mas viver a palavra, praticar a palavra. É assim que você conhece que uma pessoa verdadeiramente é um cristão. Então não se empolgue com aparência, não se empolgue com a questão de estar dentro de uma igreja, fazer parte de uma igreja. Há muitas pessoas que estão dentro da igreja e não são convertidas. Há pessoas que estão dentro da igreja e usam de engano. Há pessoas que carregam uma Bíblia, mas não vivem o que a Bíblia diz. E isso para Deus não vale de nada. O que vale para o Senhor é o quanto estamos dispostos a praticar a palavra do Senhor, viver a palavra de Deus, deixar ela conduzir a nossa vida, viver os princípios da palavra de Deus, nos purificar pela palavra. Aí sim, verdadeiros cristãos. Então, esse contexto que nós lemos do como o mundo jaz no maligno, a influência do maligno nesse mundo, aí o Senhor nos desperta e o quanto nós temos feito a diferença nesse mundo. O quanto o Senhor tem refletido sobre a sua vida à luz dele. Quanta diferença você tem feito. Há pessoas que carregam a Bíblia, mas a prática das atitudes é a mesma prática de quem não conhece a palavra do Senhor. Há pessoas que se escondem através da Bíblia. Tem uma vida toda torta, uma vida de desobediência a Deus, mas pega a Bíblia e coloca aqui, carrega e dá a paz do Senhor e diz, eu sou um cristão. Não é porque o seu pai ou a sua mãe é um cristão que você é um cristão.
Não é porque você pega a Bíblia no domingo que você é um cristão. Não é porque você vem a um culto que você é um cristão. Não é porque você canta bonito que você é um cristão. Não é porque você fala bonito que você é um cristão. É porque você vive a palavra de Deus que você é um cristão. E também não é porque a gente às vezes vê um monte de pessoas aí dando mau testemunho, né? Você que está me assistindo, eu não preciso buscar Deus, eu não preciso estar na igreja então, eu não preciso ver os preceitos da palavra de Deus, porque eu vou servir a Deus em casa. Não, muito pelo contrário, é onde você vindo para a casa do Senhor, você buscando, você participando do batismo nas águas, você participando da ceia do Senhor, está em comunhão conforme diz a palavra de Deus, é você dando o seu testemunho na casa do Senhor, é que vai fazer essa diferença total. Então você que está aí do outro lado, fica firme com Jesus, seja um cristão verdadeiro mesmo, seja bênção. Quando a gente tem testemunho para falar de Deus, quando somos testemunhas do Evangelho, as pessoas, elas chegam até você, elas querem uma oração, elas pedem para você levar o nome delas para orar, elas pedem para você o ajudar, pedem uma palavra amiga, porque você é uma testemunha viva. Não é verdade? Porque a árvore que dá bons frutos, as pessoas reconhecem essa pessoa que dá bons frutos. Então, é uma pessoa que dá o testemunho vivo daquilo que Deus faz. Isso é fundamental no Evangelho. Isso é fundamental na minha vida, na vida de cada uma das pessoas que são de Deus, né? Conforme foi tudo falado aqui. Então hoje você realmente já aprendeu aí daquilo que é o certo e daquilo que é errado. Então pratique a palavra de Deus, viva a palavra de Deus. Às vezes a gente se preocupa tanto em pregar o evangelho para alguém, mas às vezes a pessoa olhar para você e ver atitudes do verdadeiro cristão vai ser o melhor sermão que você pode pregar. É a sua atitude com Deus, a sua vida com Deus, o seu testemunho, o seu exemplo de fé. Amém? Que o Senhor nos desperte nessa manhã para olharmos para nós mesmos e refletirmos. As minhas atitudes têm confirmado que eu sou um verdadeiro cristão em Cristo Jesus? Então que Deus te abençoe e que você tenha esse despertamento. Vamos orar, igreja? E hoje, pastora, vai ter o culto aqui às... Vamos ter o culto às 18h30. Às 18h30. 18h30. 18h30, pastora? Hoje a pastora vai estar aqui na sede, né? Sede mundial aqui, da Igreja AGDEC, aqui na Rua Conselheiro Saraiva 26, aqui numa travessa aqui da Avenida Jaguaribe, na altura do número 200, bem pertinho, uma igreja bem bonita, você é o nosso convidado especial, e vai ser uma benção você estar aqui conosco, e lá no Jardim Conceição, onde eu estarei lá junto com os nossos irmãos, lá é Rua Agostinho Navarro, número 14, no Jardim Conceição. Lá o horário, pastor? 18h30 também. 18h30, você que mora aí no Conceição, Agostinho Navarro, é uma avenida muito conhecida, e você é o nosso convidado também para estar ali. Então, uma benção, a igreja também, o povo está indo, já estamos ouvindo testemunhos de milagres, e graças a Deus, Deus está a nos abençoando e abençoando aqueles que têm vindo na igreja. Amém. Vamos orar então. Feche seus olhos, agradeça a Deus e ore ao Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que nos alimenta, te agradecemos porque temos acesso à palavra de Deus. Que o Senhor nos leve, Pai, a cada dia a viver a tua palavra, praticar a tua palavra. E que o nosso testemunho faça a diferença nesse mundo de trevas, Pai. É o que te pedimos em oração e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um ótimo domingo para você e a sua família. Deus te abençoe, que Deus te abrace e te dê um dia maravilhoso. Lembre-se que o salmista Davi dizia: me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Deus te abençoe, um ótimo domingo. Deus abençoe, pastora.